Fala pessoal, tudo bem? Vamos trabalhar mais um módulo relativo aos transformadores. Hoje já entrando numa parte interessantíssima no que diz respeito ao comportamento de um transformador de uma maneira mais geral, atuando no sistema elétrico de potência interligado à malha, desenvolvendo suas principais funções, tá? Observem que depois que nós conseguimos levantar o circuito equivalente dele, via ensaio vazio, ensaio de curto-circuito, quer dizer, os horizontes se escancaram para nós. As alternativas são as mais diversas. Então vamos entrar numa parte muito pragmática, muito interessante do nosso curso, tendo como base sempre, olha quem está aqui, o nosso circuito elétrico simplificado do transformador. Mas quero chamar a atenção, né? Isso já foi colocado no final do módulo anterior. Esse circuito simplificado está com todas as grandezas já referidas para o lado de baixa tensão. Por qual razão? Lá que se encontra o nosso consumidor, lá que se encontra a nossa carga, lá que se encontra a nossa planta. É aqui que o consumidor de impedância ZC, ou seja, impedância da carga, com cosseno de θC, ou seja, ângulo de fator de potência da carga, deverá ser alimentado e por isso então ali deverá ser conectado. Tá? É uma parte, eu diria, nobre do nosso trabalho. É uma parte importante das nossas atuações e relações, tá? Começar a entender a máquina funcionando interligada, já com seu modelo simplificado, tá certo? Muitos autores que estudam essas questões de CEP, Sistema Elétrico de Potência, acabam dedicando-nos nas suas obras, nos seus livros, um capítulo só para transformadores. Mas não é para estudar transformador, não é para ajustá-lo, modelá-lo e injetá-lo, aplicá-lo nesse sistema mais abrangente. Então está aqui o circuito equivalente do nosso transformador, tudo ele já referido ao seu lado de baixa tensão, tá certo? Pois muito bem, é bom lembrar que essa resistência equivalente é aquela mesma calculada no ensaio de curto-circuito. Essa reatância equivalente é a mesma calculada no ensaio de curto-circuito. Consequentemente, a impedância equivalente ZE, fruto dessas duas, também é aquela calculada no ensaio de curto-circuito. O θT, o ângulo de fator de potência deste circuito equivalente como um todo, também foi calculado no ensaio de curto-circuito. No entanto, todas as grandezas foram calculadas no lado de alta, porque o curto é feito no lado de alta tensão. Então não esqueçamos de refletir o RE, o XE, o ZE e o θT também, se bem que o grau não muda, mas de qualquer forma, né, também transferir essa relação angular para o secundário de um transformador. Vamos entrar num momento importante. Se o nosso cliente, esse cara que está aqui, essa planta que está aqui, industrial, residencial ou comercial, é a razão do nosso trabalho, atender bem o nosso consumidor, é para isso que nós existimos enquanto engenheiro que somos, tá certo? Penso o seguinte: vamos desenvolver uma série de condições agora para realmente atender esse consumidor no mais alto nível, no mais alto patamar. Eu diria que a prioridade zero de qualquer sistema elétrico é manter a planta energizada. Ora, convenhamos, se não há atenção disponível para o consumidor, não há nem por que se falar em engenharia elétrica e sistema elétrico de potência, tá? Então, a condição sine qua non, a condição zero, a prioridade fundamental é manter o consumidor energizado. Ele recebe uma tensão e, se possível for, uma tensão de valores nominais e frequências nominais. Aquela máxima da máquina operando em regime permanente, lembram? Ela opera com tensão nominal e frequência nominal. Então, vamos partir desse pressuposto. O nosso cliente está energizado, ok? Ou seja, ele recebe uma tensão da CEMIG, perfeito? Essa tensão está dentro do patamar de valores nominais daquela barra e com a frequência da concessionária, sensacional. Vamos dar um passo agora importante no sentido de atender esse cliente no mais alto nível possível. Seria o quê? Vamos avaliar o rendimento desse transformador? Convenhamos, se eu quero atender o cliente da melhor maneira possível, é fundamental que a fonte que o alimenta, que no caso é o transformador, opere, se não no máximo, na condição de rendimento mais elevada possível. Isso é uma questão de eficiência energética para garantir que a maior quantidade possível de energia disponibilizada pela concessionária CEMIG na entrada da máquina, ela seja de fato transferida ao consumidor dos pontos de consumo, os terminais onde estão a tensão V2. Perfeito? Bacana? Então, para conversar sobre isso, vou começar a trabalhar a questão do rendimento. O que é o rendimento de um transformador? Aliás, o que é o rendimento de uma máquina elétrica? Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma volta, vamos retornar um pouquinho, vamos revisitar o tema leis da termodinâmica, a gente pode ver onde esse conceito nasce
Conhecimento tem que ser contextualizado, lembram disso? De preferência, inclusive, historicamente. Então, o conceito de rendimento, de eficiência, ele está lá na segunda lei da termodinâmica. Ela nasce ali naquela análise do ciclo de Carnot. Tá? Pelo que nós lembramos, o que nós temos na segunda lei? Né? O trabalho realizado, a tarefa realizada, a proposta que a máquina se propõe a atuar, sobre quem, em função de quem, da energia fornecida à máquina pela vizinhança, ou seja, T sobre ΔU. T, o trabalho, a tarefa, essa proposta que a máquina pretende realizar. O denominador, o ΔU, a energia fornecida da vizinhança. O que eu vou entender como vizinhança aqui? A concessionária, a CEMIG. O que eu vou entender como trabalho ou tarefa realizada? A potência que de fato a CEMIG, a máquina, o transformador, melhor dizendo, disponibiliza, fornece ao consumidor nos terminais onde eu tenho a tensão V2. Simples assim. Tá? Agora, evidente que mesmo nascendo aí, e logo depois a gente analisando o ciclo de Carnot, o que ele diz? O que ele de certa forma preconiza? Que nenhuma máquina, nenhum equipamento que opera de maneira periódica, que opera de maneira cíclica, possui uma eficiência ou um rendimento de 100%. Claro, todo equipamento apresenta algum nível de perda, algum tipo de energia que não estaria de certa forma vinculada ao objetivo final do trabalho transformador. O transformador não foi feito para aquecer, por exemplo, muito menos para ser aquela caixinha acústica onde você passa debaixo de um poste e ouve algo do tipo zzz, aquele barulhinho, aquele zunido clássico de quem? De perdas magnéticas por histerese, fundamentalmente, tá certo? Então, o transformador foi feito para quê? Para que a energia fornecida aqui seja de fato fornecida ou transferida ao consumidor. Agora, trabalho. Voltando ao conceito de trabalho, eu diria primitivo, lá ainda no ensino médio, na Beatriz Alvarenga, o trabalho é inequivocamente uma grandeza de caráter fatado. Tá? Olha só para a gente lembrar disso, aqui no espaço, no minifúndio de quadro, você tem, por exemplo, um plano, e você deseja deslocar uma peça, um bloco de massa M, de um ponto A um ponto B, separados entre si por d metros de distância, se aplica uma força F, força essa que faz com o deslocamento um ângulo de x graus. É isso? Por definição, qual o trabalho realizado por esta força? O trabalho seria a força vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre os dois. Unidade, newton-metro, de newton para a força e metro para o deslocamento, certo? Eu já convidei vocês a fazer esse tipo de raciocínio ainda durante o nosso exercício presencial. Esse mesmo diagrama eu coloquei em sala no primeiro dia de aula do semestre, vocês vão se lembrar disso. E fiz uma devida comparação e até comentei o seguinte: será coincidência que a expressão de potência ativa segue um perfil, eu diria, extremamente semelhante? Muito equivalente? Olha só, tensão como sendo diferente de potencial, qual é o conceito? Trabalho realizado por uma força elétrica sobre uma carga elétrica para deslocá-la do ponto A para o ponto B. Corrente elétrica como deslocamento de cargas ao longo desse trecho de condutor e o ângulo θ, claro, o ângulo de tensão e corrente. É muita coincidência, não é verdade? Então, estamos já de certa forma percebendo que as energias elas podem ser convertidas de um ambiente para o outro. Então, eu diria que o análogo, o dual de trabalho ou torque no ambiente elétrico é potência ativa e vice-versa. O dual, o equivalente de potência ativa no ambiente mecânico é trabalho. Tá? Então, se a segunda lei da termodinâmica preconiza trabalho, preconiza torque, trazendo essa ideia, replicando essa ideia no ambiente elétrico, evidentemente, ela faz referência à potência ativa. Então, daí que vem o conceito clássico universal de rendimento. Então, o rendimento de um transformador seria fundamentalmente quem, à luz desse resgate da termodinâmica, quem seria o trabalho, a tarefa, a potência que de fato a máquina fornece ao consumidor. Podemos chamar de P2, de PS. Eu preferia talvez inicialmente PS com potência de saída. Potência de saída é aquela fornecida pelo transformador ao consumidor. E quem seria o ΔU? Quem seria o denominador? A potência que a vizinhança, no caso a concessionária, fornece para a máquina de fato, ou seja, que tal chamar isso aqui de PE, ou basicamente potência de entrada. Tá? Então, quando você vai no conceito da termodinâmica, olha a ideia de rendimento, associa ao ciclo de Carnot e faz o replique disso no ambiente elétrico, e serve para motor, serve para gerador, para transformador, para qualquer equipamento eletromagnético. O rendimento seria então uma potência saída, aquela de fato fornecida a carga em função de quem? Da potência de entrada. Tá legal? Simples assim. Pois muito bem, se formos na norma, na BNT, no ensaio típico de rendimento, o que a norma diz? Olha que coisa interessante.
não se deve utilizar um método direto para experimentos ou ensaios de rendimento. Me pergunto, o que seria um método direto? Você colocar um vatímetro para medir a potência de saída, o PS, e um outro vatímetro para medir a potência de entrada, o PE, e depois comparar os dois. Mas interessante, por que a norma ABNT não admite que você faça isso? Tá? Não sugere que você faça isso, não dá respaldo para esse tipo de procedimento. Gente, nós estamos diante de um equipamento cuja eficiência é assim extremamente elevada. Não há nenhuma outra máquina em engenharia, não há precedente em engenharia para uma máquina com eficiência como essa, porque quais seriam as perdas conhecidas de um transformador? Duas. Uma levantada no ensaio vazio, são as perdas magnéticas, Thérèse e Foucault, quer dizer, valem em média 1% da potência nominal, e as perdas do cobre nos dois enrolamentos, em cima dessa resistência precisada, seria levantado no ensaio de curto-circuito 1,5%, 2% no máximo da potência nominal. Então, quando nós somamos as duas potências, essa soma daria o quê? Meio mais 1,5, 1 mais 2, quer dizer, no máximo 3% de quem? Da potência nominal. Então, peraí, vamos tentar entender isso. Estamos tentando afirmar que o rendimento dessa máquina, ele opera na casa de 96, 97, 98% de rendimento? Exatamente. Então, há uma chance aqui muito real, mas muito real, de que você colocando um vatímetro na saída e um outro na entrada, mesmo sendo vatímetros iguais, atenção, mesmo sendo vatímetros iguais, do mesmo fornecedor, dependendo muito da sua classe de precisão, da sua aferição, como a diferença de potência entre PE e PS é muito pequena, poderá acontecer uma situação, eu diria, sui generis, do tipo, a potência de saída ser igual ou até maior que a potência de entrada. Porque a medição, né, quando nós fazemos uma medição de grandeza dessa, nós ficamos muito refém do instrumento de medição. E quando a diferença entre as grandezas e medidas é tão pequena dessa natureza, é muito difícil o instrumento conseguir detectar essa diferença do ponto de vista prático. Tá? Então, para evitar uma situação totalmente inusitada como essa, o que a norma fala? Não use essa estratégia. Você use um vatímetro só. Você vai medir só o PS, só a potência de saída. Aí eu pergunto, olha, se eu meço só uma, o que eu faço com a outra? Ora, é só a gente lembrar a máxima das relações de potência. O PS eu meço com o vatímetro na saída. Mas quem seria a potência de entrada, se não a própria potência de saída, mais as perdas que esse transformador apresenta? Pronto. É por esta razão que, em termos de máquina elétrica, cujos rendimentos são realmente muito elevados, certo? Fogem completamente à expectativa de rendimento de uma máquina térmica, por exemplo, a expressão de eficiência energética de rendimento estaria basicamente vinculada a quem? A potência de saída sobre a potência de saída mais as perdas. Basicamente isso, perfeito? No caso do transformador, sendo mais específico então, quem seria esse nosso PE? Como eu disse para vocês, eu gosto de chamar isso aqui de P2. Quem seria P2? A potência fornecida nos terminais secundários da máquina para a carga. O nosso PE, PS é o próprio P2, tá? De tal maneira que aqui então ficaria o P2, mais quem? Quais são as perdas que essa máquina apresenta? As perdas por Thérèse e Foucault, essas medidas no ensaio vazio, mais as perdas do cobre, essas medidas no ensaio de curto-circuito. Pronto. Sem dificuldade, com tranquilidade, você desenvolve uma estratégia inteligente, pragmática, correta e, o que é mais importante, né, com sustentabilidade na BNT. Tranquilo, tá? Agora o que nós vamos fazer? Vamos decodificar um pouquinho só cada uma dessas expressões de potência para ver que tipo de função, isso é muito legal, que tipo de função, rendimento, essa máquina apresenta para a gente. A função rendimento de um transformador seria de que tipo? Depender de quais grandezas. Sendo grandezas envolvidas ou variáveis, quais a mais significativa? Perfeito? Então, diante disso, vamos lá. Muito bem. Quem seria o nosso P2 ou o nosso PS? Potência fornecida, carga. Ora, se a potência fornecida é inequivocamente uma potência ativa, a nossa potência trabalhadora, aquela que toca processo, o que é a potência ativa, gente? Tensão, corrente, fator de potência. Então, nesse caso, seria quem? Qual a tensão de fato fornecida à carga? V2. Qual a corrente que passa realmente pela carga? Sem dúvida, a corrente 2, que é a corrente do nosso transformador. Aliás, a correção aqui, o I2. E com qual fator de potência isso é importante? Gente, quem define a qualidade, o perfil da corrente, aliás, tudo, né? A ordem de grandeza e o perfil da corrente que uma carga solicita, só pode ser ela. Quem define o modo dessa corrente? A impedância da carga. Quem define o ângulo dessa corrente? O ângulo de fator de potência da carga. Então, por isso que aqui entra quem?
cosseno de θc. Então, essa é a expressão clássica para o P2, ou a potência de saída. Claro que aqui embaixo veria quem? A potência de saída de novo, V2 e 2, cosseno de θc, mais quem? Perdas por histerese Foucault. Vamos pensar juntos. Perdas magnéticas estão no cobre, no aço silício, nas lâminas que constituem o núcleo. Não existe uma expressão matemática que você possa manipular para fazer contas envolvidas numa expressão como essa. Eu admito que existem equações empíricas para o cálculo das perdas por histerese Foucault, aliás, até separadamente, mas envolve espessura de lâmina, isolamento de verniz, espessura do sistema como um todo, quer dizer, são expressões muito mais para projeto executivo do que para cálculo experimental. Tá? Então, diante disso, as perdas magnéticas são perdas de perfil constante, são vinculadas apenas à frequência, e como a frequência da concessionária, está definido um valor específico. Agora, o PCC, quem é o PCC se não as perdas do cobre? As famosas perdas nos enrolamentos. Em cima de quais enrolamentos? Aqui, ó. Quem está aqui? Resistência de ambos os enrolamentos. O de alta, que foi revertido na baixa pela redação de transformação, e também resistência do lado de baixa tensão. Então seria quem? Ora, a expressão de perda no cobre ela é universal, e é a resistência vezes o quadrado da corrente que circula por ela. Está aí. Então é correto dizer que para um transformador o rendimento é uma função matemática desse perfil? Corretíssimo. E vou dizer mais, é uma função matemática que representa a eficiência desse dispositivo e que depende de uma variável decisiva. Qual seria? Não seria o V2, porque o V2 não se encontra nem nessa componente. Então, com certeza, a função rendimento de um transformador, ela depende de uma variável decisiva, que seria quem? Exatamente o I2, e nada mais lógico, e nada mais coerente, porque o I2 é a corrente da carga, a corrente que de fato vai para o consumidor final. Tá? Então, gente, todo cálculo de rendimento de transformador, qualquer um, em qualquer circunstância, ele vai passar pela utilização dessa expressão. É claro que, para um caso particular de meia carga, um terço de carga, sobrecarga, carga nominal, uma condição especial de rendimento, basta você encontrar a corrente específica para a condição e colocá-la aqui e chegar no resultado final. Perfeito? Observe que com tranquilidade você chega numa expressão com esse nível de importância. É só ter o cuidado de ir lá buscar a origem dela, verificar onde ela se encontrou e produziu determinado acabamento. Tá certo? No entanto, falta uma coisa importante que é legal a gente colocar. Quando eu falei que eu quero atender esse consumidor da maneira mais eficiente possível, eu estou pensando o seguinte, que essa máquina deve operar com rendimento máximo. Então vai a minha pergunta. Ô Marcos, que transformador é esse aqui? Ele é de meia potência, é um transformador grande, é de distribuição, é de subestações de extra alta tensão, é um transformador genérico, um transformador qualquer. Então, por isso que eu gosto de trabalhar de maneira algébrica, que nos dá essa perspectiva. Então, vamos lá. Qual condição eu devo definir, eu devo obedecer para garantir que esse transformador aqui, qualquer que seja ele, genérico ou não, vai operar com rendimento máximo? Boa pergunta, né? Tem gente aí que acha que é quando a máquina opera com carga nominal. Não necessariamente. Pode até ser, mas existem casos que a máquina está operando com rendimento máximo e não está na carga nominal. Então, como é que eu resolvo uma questão dessa? Não é o nível de potência da máquina, é só você voltar para os seus conhecimentos fundamentais. Você fez um curso de cálculo, não foi à toa. Ora, se o rendimento é uma função matemática, cuja variável primeira ou principal é I2, como é que eu acho o máximo ou o mínimo de uma função? Derivar. Derivada primeira dessa equação igualada a zero vai te dar o máximo ou o mínimo da função. Pronto. Então, nesse caso em particular, para conseguirmos o rendimento máximo, faremos o que então? Vamos pegar essa expressão aí, rendimento máximo, e vamos derivá-la em relação a I2. Tá certo? Rapidamente, que eu acho que não seria tão complexo não, derivada do numerador vezes o denominador, menos derivada do denominador vezes o numerador sobre o quadrado do denominador igual a zero. Então, vamos lá. Derivada desse termo em relação a I2 ficará V2 cosseno de θc vezes todo o denominador, V2 e 2, cosseno de θc, mais PHF, mais RE2 ao quadrado. Certo? Menos derivada do denominador. Derivada desse termo em relação a I2 ficará V2 cosseno de θc, mais derivada de PHF em relação a I2, como não depende, derivada é zero. E desse termo seria 2RE2. Isso aqui vezes quem? Vezes o denominador, vezes o numerador, que é V2 e 2, cosseno de θc. Tudo isso aqui igual a zero. E outro detalhe, gente,
sobre o quadrado do denominador. Ora, permitam-me não precisar pegar esse polinômio, levar ao quadrado e depois do produto cruzado vezes zero, ele simplesmente iria sumir. Então, vou deixar dessa maneira, tá? Então, o rendimento máximo seria isso aqui. Esse termo vezes esse, V2 ao quadrado, cosseno de θc ao quadrado vezes I2, mais V2 cosseno de θc vezes πhf, mais esse termo vezes esse, V2 cosseno de θc, RE e 2 ao quadrado. Vamos lá. Menos V2 cosseno de θc vezes V2 cosseno de θc, menos V2 ao quadrado cosseno de θc ao quadrado e 2. Observe esse termo e esse termo aqui. Tá? Agora observe esse aqui, né? Mas aqui tem menos, então vou colocar esse aqui dentro de um colchete também, né? Porque esse aqui tudo vezes o numerador. Esse termo vezes esse. Menos vezes mais dá menos 2 V2 cosseno de θc, que é esse termo vezes esse, e 2 entra aqui vezes RE e 2 ao quadrado, isso é igual a zero. Então vamos repetir, 2 vezes isso aqui, V2 está aqui, cosseno θc está aqui, RE está aqui, e 2 vezes 2 e 2 ao quadrado, tá? Então, onde nos levou esse pequeno cálculo aí? Observemos. Esse termo aqui, nós vamos cancelar com isso, tá? Então, V2, cosseno de θc, πhf. Agora observe, esse termo, uma vez positivo, menos duas vezes o mesmo termo. É como se fosse 1 menos 2, ficaria quanto? Menos V2 cosseno θc, RE e 2 ao quadrado igual a zero. Tá bom? É aquela história, a matemática ela nos surpreende, que quando parece que a coisa acabou e a gente fica meio que sem saber o resultado final, alguns artifíciozinhos são interessantes. Quer ver? Se nós dividirmos toda essa expressão pela mesma grandeza, por exemplo, V2 cosseno de θc, a expressão não vai se alterar, não é verdade? Então, olha isso. Consequentemente, o que nós concluímos? Que para um transformador operar com rendimento máximo, as perdas por histerese e Foucault, menos as perdas no cobre, tem que só igual a zero. Ou seja, a condição para que qualquer transformador opere com rendimento máximo é quando isso aqui acontecer. Quando as duas perdas forem iguais, ou seja, quando o PHF for igual às perdas do cobre do transformador. Olha que coisa interessante. Quer dizer, não esqueça, o rendimento máximo, eu estou minimizando as perdas, mas no caso em particular, como eu trabalho com duas, uma que, olha só, interessante isso, uma que não vai variar porque depende da frequência, e a outra varia porque depende da carga, tá certo? Então o rendimento será máximo quando essas duas potências se igualarem. Então vai aquela história da praticidade, tá? Do conhecimento do engenheiro. Eu quero saber, então, qual das duas potências eu vou mexer. Eu vou mexer em PHF? Muito pouco provável. O núcleo de uma máquina construída não tem jeito. O PHF só depende da frequência. Então, onde eu mexo para que essas potências se igualem? Na corrente de carga, para que a perda do cobre se iguale às perdas por histerese e Foucault. Perfeito? E se eu fizesse outra pergunta já derivada dessa expressão aqui, dessa análise? Qual seria a corrente que um transformador vai apresentar para que o rendimento seja máximo? Eu vou garantir, se eu tiver essa corrente aqui, nessa máquina, o rendimento dela será máximo? Senhores, a resposta está aqui. Né? Olha bem, quem seria a corrente I2 que vai me garantir o rendimento máximo desse transformador? Ora, o I2 está aqui, eu jogo a resistência dividindo a potência, extrai a raiz quadrada, ou seja, será a raiz quadrada de quem? Desse quociente, perda por histerese e Foucault, sobre a resistência equivalente do transformador. Outra informação importantíssima no que diz respeito ao trabalho desse transformador. Perfeito? Então, olha que tema interessante. E se você quer saber de uma coisa mais interessante ainda, com o que você tem aqui nesse quadro, com essa expressão, com essa função e com essa condição para rendimento máximo, você está com a máquina totalmente decodificada no que tange a rendimento, tá certo? Qualquer transformador de qualquer potência, em qualquer local, abaixador, elevador, não interessa, para que ele opere com rendimento máximo, você tem que definir essa condição. E essa condição definida te dá o valor da corrente para o rendimento máximo.
Beleza? No próximo módulo vamos propor um desafio para vocês. Eu vou pegar aquele transformador que nós já calculamos, já decodificamos no ensaio, fazer curto-circuito e fazer uma análise completa de rendimento. Perfeito? Tá? Mas isso é um trabalho para o nosso próximo encontro. Ok? Até lá, um abraço, saúde e paz.